Performance computacional de métodos proximais para a programação DC. Muitos problemas que surgem em aplicações de ciência e engenharia requerem o desenvolvimento de algoritmos para minimizar uma função não convexa. O presente trabalho apresenta um problema proposto de encontrar um ponto crítico de uma função diferença de convexas restrita a um conjunto C. E objetivamos contribuir de modo teórico e prático quanto ao uso de métodos de descida e realização de experimentos numéricos. Baseamos-nos no estudo de técnicas para resolver problemas de minimização DC e de programação nos ambientes Scilab e MATLAB. Estudamos o método proximal interior realizando o seguinte método iterativo proposto em Souza et al. E Cruz Neto et al. Antes de introduzir o algoritmo, considere C não vazio, fechado e convexo, F semicontínuo inferior com componentes semicontínuas e convexas, de modo que F seja G-H, F limitado inferiormente e H diferenciável, e D a distância proximal em relação a C. Este é o algoritmo proposto, que começa com um ponto inicial no interior de C e uma sequência limitada de números positivos que satisfaz esta condição. Daí, dado xk, encontramos xk mais 1 resolvendo este problema, e finalmente, se xk mais 1 for igual a xk, então pare, e caso contrário, defina k como sendo k mais 1 e retorne ao passo 2. Diante disso, consideraremos dois exemplos de distância proximal. No primeiro, dizemos que a distância de Bregman, associada a uma função φ que satisfaz as condições do enunciado, é dada por esta fórmula. E no segundo, dizemos que a distância proximal homogênea de segunda ordem, associada a uma função φ que satisfaz as condições do enunciado, é dada por esta fórmula. Os seguintes resultados demonstram que, dado xk, é sempre possível encontrar o xk mais 1 no interior de C, a sequência gerada para num ponto crítico ou f decresce, e, se a sequência for limitada, cada ponto de acumulação é um ponto crítico de f. Como este trabalho também se propõe a estudar o comportamento numérico do algoritmo, faremos isso através de dois problemas. No primeiro, consideramos as funções g e h e este conjunto de restrições aqui descrito. E, além disso, já sabemos que o valor ótimo da função é -1. Para o problema 1, foram considerados 100 pontos de partida gerados aleatoriamente, lambda_k igual a 0,1 para todo k, e o critério de parada foi k igual a 200, ou quando a norma dessa diferença for menor do que 10 elevado a -10. Em seguida, na tabela, as colunas correspondem à média aritmética do número de iterações, do tempo e da quantidade de vezes em que a função foi chamada e o melhor valor de f de xk, respectivamente. Aqui, vemos a aplicação do método utilizando a distância de Bregman e aqui a distância proximal homogênea de segunda ordem. E vemos que o algoritmo teve um comportamento razoável, com uma aproximação muito boa, ou seja, muito próxima do valor esperado, que seria -1. No segundo caso, consideremos uma adaptação do problema de localização de Fermat-Weber generalizado, que possui o mesmo conjunto de solução do problema original. Esta é a adaptação, motivados pelo fato de que a distância quadrada de um ponto a um conjunto é uma função dc. Numericamente, consideramos os CIs como sendo cubos no R3 gerados pela matriz M, e cada um dos pesos WI igual a 1. Neste caso, o conjunto de solução do problema é este aqui, e seu valor ótimo é 4 raiz de 2, e consideramos essa aproximação. Para este problema foram considerados 100 pontos de partida gerados aleatoriamente, e mais uma vez lambda_k igual a 0,1 para todo k. Na tabela 2, temos as mesmas especificações da tabela 1 e o algoritmo aplicado com a distância de Bregman e também com a distância proximal homogênea de segunda ordem. Aqui, observamos um resultado muito satisfatório, com uma aproximação muito precisa em um tempo muito curto. Neste trabalho foi estudado o problema de otimização com restrições, onde a função objetivo é dada por uma diferença de duas funções convexas, usando o método proximal linearizado com regularização pela distância proximal.